a reunião de célula aqui na igreja, eu e a Cíntia e o Hugo fazendo a sexta, nós vamos fazer lá na Casa da Cultura. Se alguém tiver interesse de participar, o pastor Carlos vai dar uma explanação, explicando ali sobre o Museu do Holocausto, ali, o Atmachem e tal. Tem algumas coisas ali que eu entendo, né, Hugo? Na hora que eu cheguei lá, né? Não vou entrar muito em detalhe, porque eu estive lá em Israel, e se eu puder ajudar também, eu também vou estar ajudando vocês. E aí, pessoal, nós vamos fazer uma reunião e vamos ter um coffee break. Se vocês quiserem participar, depois vocês me procuram no final, porque nós vamos fazer um coffee break ali no final, só para saber o que a gente vai providenciar. Então, todos estão convidados, beleza? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Eu acho que é isso. Amanhã nós temos o culto, né? E abra aí comigo no livro de Juízes. Vamos lá comigo. Juízes, capítulo 6, só para nós meditarmos na palavra do Senhor. Tenho certeza, quantos aí estão com a expectativa de Deus falar no seu coração? Amém? Dudu, o Senhor te abençoe, tá? Pessoal, eu fico feliz toda vez que eu acho o Dudu na padaria, né? Eu sempre encontro ele com ele na padaria. E toda vez que eu encontro com ele na padaria, a hora que eu vou pagar a conta, e padarias diferentes, toda vez que eu vou pagar a conta, a gente é abençoado, né? É o Dudu e o Léo que toca teclado, né? Toda vez que eu encontro com eles, a hora que eu vou pagar, eu falo assim, não, pastor, já está tudo certinho, né? O Senhor abençoe. Vamos lá então? Abra aí comigo, vamos lá? Juízes, capítulo 6, verso 14, vamos lá? Só para nós meditarmos, a palavra de Deus diz assim para mim e para você, no verso 14, então se virou o Senhor para ele, né, para Gideão, e disse, vai na tua força e livre Israel das mãos do medianita, porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa de meu pai. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa noite, por cada pessoa que está conectada, por aqueles que irão ouvir essa palavra em outro momento, que o Senhor esteja falando conosco, falando ao nosso coração, tira de nós toda ansiedade, toda preocupação, que o Senhor fale e não te cales nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu queria te pedir agora 20 minutinhos da tua atenção, e só para nós meditarmos na palavra do Senhor, vai ser bem rápido, mas eu coloquei o título da palavra hoje, coloca aí para mim, eu não sei quem está lá no Data Show, alguém sopra aí para mim, quem está no Data Show? É o Luiz? É o Luiz? É o Luiz? Vamos lá, Luiz. Como ter uma vida melhor? Você já fez essa pergunta? Como que eu posso ter uma vida melhor? Alguém espera ter uma vida melhor ou não, pessoal? Você que está em casa, eu creio que todos nós queremos ter uma vida boa, uma vida melhor. Cada dia, né, a minha expectativa como ser humano é que a minha vida no domingo vai ser melhor do que hoje, na segunda-feira vai ser melhor do que no domingo. Mas como que eu posso ter uma vida melhor? Em Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando nós lemos esse versículo, mas nós esquecemos de prestar atenção no contexto do capítulo. O apóstolo Paulo fala assim, eu já tive fome, já tive abundância, já tive escassez, já tive fartura, já passei luta, já tive dia de bonança, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Hoje eu estava lendo alguns capítulos de um livro, eu esqueci o nome do livro, que eu estava colocando na pregação de amanhã, chaves que desatam o destino. Quantos querem uma chave para desatar o seu destino, pessoal? Você sabia que Deus coloca algumas chaves na nossa vida, que pode desatar o seu destino? E aí, uma coisa muito interessante, porque eu estava fazendo um resumo desse livro, eu vim aqui para a igreja, e o autor desse livro, ele fala, forjados por Deus, eu acho que é forjados por Deus.
O livro chama Forjados por Deus. Alguém já leu esse livro ou não? Pessoal, se alguém não leu, então você vai colocar aí na sua lista e você vai ler. Você coloca lá, eu vou ler esse livro, que isso vai fazer um diferencial na sua vida. Forjados por Deus. E a gente pergunta, né, Deus, mas por que nós enfrentamos tanta luta, tanta dificuldade? E é tão interessante que o autor desse livro fala assim, olha, Deus, ele sempre trabalha no inesperado. E ele fala, né, em determinado momento do livro, é que quando nós estamos, né, no barco, as maiores lutas que nós enfrentamos não são com as ondas maiores, são com as ondas pequenas, aquelas que ficam batendo ali no cais, e você nem percebe. Às vezes nós achamos que as lutas são aquelas maiores, e aquelas que você ignora, aquelas coisas pequenas, é que vai fazer diferença na sua vida. Sabe por que as pessoas, elas têm a vida, né, naufragada na fé? Porque elas negligenciaram aquelas ondas pequenas, aquelas que você olhava e falava assim, não, isso aqui não faz diferença na minha vida. Mas eu coloquei aqui só para nós meditar, não vou contar não, porque senão eu já estou falando da minha pregação amanhã, né? Então vamos lá, então pessoal, aqui, o pessoal já está me olhando assim, já prestando atenção, é tirado desse livro, Forjados por Deus. Mas como ter uma vida melhor? Primeira coisa, conheça a si mesmo mais do que os outros. Aqui Gideão, ele olha e fala assim, Gideão, ele olha para ele e fala assim, mas eu não sou capaz. Gideão, ele olhava apenas para os seus defeitos. Quando o Senhor levanta Gideão, né, na época de Israel ali, tal, então o Senhor levantava alguns juízes, veio a palavra de Deus sobre a vida de Gideão e falou assim, Gideão, você vai libertar Israel. Ele olha e fala assim, Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou um homem fracassado. Ele só conseguia ver o quê? Os seus defeitos, mas ele não conseguia enxergar as qualidades que estavam nele. Então o Senhor olha para ele e fala assim, Gideão, né, homem valente, homem valoroso, você consegue enxergar as suas qualidades, você se conhece, pessoal? Quando você olha para você, você sabe não apenas os seus defeitos, mas você também sabe das suas qualidades, pessoal. Porque isso vai fazer o quê? Toda a diferença na sua vida. Nós temos defeitos ou não? Temos defeitos. Mas nós temos qualidade? Nós temos qualidade. Quando o Senhor olha para Gideão, fala assim, Gideão, homem valente, mas Gideão estava falando, não, eu sou menor, eu sou fraco, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não vou conseguir, pessoal, eu não vou conseguir. Estava lembrando aqui, né, e eu lembro que um dia na Casa da Cultura, teve um espetáculo lá de teatro, era um concurso de teatro, né, da cidade, e tem dia que a gente tem umas ousadias, né, e eu resolvi me inscrever. Eu não, né, eles me ligaram e falaram assim, pastor, você não quer escrever um grupo de teatro da igreja? Eu falei, quero. Depois que eu falei, quero, pessoal, não passava nem Wi-Fi. Falei, vou. E aí eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer? Havia sempre uns concursos e tal, e quem ganhava o concurso ia representar a cidade. Depois que se você representava a cidade, você competia no Triângulo Mineiro. E eu falei, vou. E eu fui tão ousado, pessoal, que eu falei assim, pode deixar que eu vou fazer um monólogo. Que era 50 minutos sozinho no palco, pessoal. Você sabe o que é 50 minutos sozinho no palco? E o pior não era isso. O pior é que tinha professor da UFO, era professor de teatro da UFO. Quem é que foi nesse dia? Deixa eu ver. Quem é que foi nesse dia? Eu acho que tinha poucas pessoas. Aí, ó, ainda vocês não eram dessa época, né? Eu acho que a Luciana, não sei se a Luciana foi. Então eu fui competir, pessoal, no concurso de teatro. Eu falei, vou lá, tal, vou ver o que acontece. Quando eu chego lá, pessoal, tinha uma banca para julgar, né? E quando eu cheguei, tinha, não sei se era uns 5 professores de teatro da UFO, tinha professor não sei aonde, veio um diretor lá de São Paulo, né, para julgar. E eu lembro que eu falei assim, pode deixar que eu vou. A hora que eu cheguei lá, que eu dei só uma olhada, e eles me colocaram, sabe a hora, pessoal? Alguém já ouviu falar no teatro, sessão maldita? Alguém sabe o que é sessão maldita?
São um linguajar de teatro. Sessão maldita é aquela hora que ninguém vai assistir. Só que eles esqueceram que a igreja foi em peso. A hora que eles chegaram lá, 2 horas da manhã, tinha mais ou menos umas 400 pessoas da igreja. E lotou. A hora que eu olhei lá, que eu dei uma olhada, eu falei assim, eu não vou, isso não é para mim. Eu lembro que da segunda vez, o pessoal começou a me xingar no palco, tal. E o William levantou e falou assim, Eltinho, você quer que nós resolve isso? Eu falei, não, William. Acho que o William deve estar assistindo, acho que ele está assistindo, ele assiste todo sábado. Não, espero que ele está lá em Caldas Novas, né? E o William está lá em Caldas Novas. E aí, pessoal, o que acontece? E nesse dia eles colocaram a gente na sessão maldita, e foi a sessão que mais lotou. Depois, no outro ano, nós fomos aonde? Na sessão premiada. Na abertura, que era o momento que eles queriam lotar, né, a Casa da Cultura, não vou entrar muito em detalhe. E nesse ano nós ganhamos, pessoal. Nós ganhamos. E aí eu tinha que representar Araguari no concurso, Cíntia. E depois eu fui representar Araguari no Triângulo Mineiro. No concurso do Triângulo Mineiro. Mas deixa eu só contar para vocês. Mas quando eu era criança, na primeira série, eu tinha uma professora, que eu não vou falar o nome dela, que ela chamava Dona Tereza Regina Araújo, que eu não vou contar o nome dela, porque eu já perdoei ela, eu já coloquei o nome dela na nota promissória e já rasguei. E ela me vestiu de milho. Já viu alguém que veste o outro de milho? Naquela época que fazia uma cartolina, né? A Betânia estudava comigo, a Betânia rindo. Nós dois estudávamos na mesma sala, né, Betânia? Eu e a Betânia, nós estudávamos na mesma sala, né? E aí nós tínhamos que fazer a feira de ciência, eu tinha que apresentar, eu tinha que falar um texto muito grande para a escola, que era mais ou menos assim: eu sou o milho, bem verde e dourado, assim que apareço, já sou procurado. E nesse dia, a hora que eu fui apresentar, sabe o que eu consegui falar? Nada. Fiquei... E depois disso, queridos, eu criei um trauma. Eu falei assim, nunca mais eu vou falar em público, porque eu não consigo. Porque a professora olhou para mim e falou assim, você é um incompetente, você não consegue falar em público, você não vai falar mais em público, porque você não dá conta. Então, quando eu cheguei lá na Casa da Cultura, a hora que eu pisei no palco, veio a voz, né, esses guiones, é guiones, né, que fala na mente da gente? Guiones, acho que é guiones mesmo, que é aquilo que reverbera na sua mente, aquilo que você guarda, né, dentro de mim, falando assim, você não vai conseguir. E a única coisa que veio foi assim, você vai esquecer todo o texto. Agora você imagina, se era 5 frases, eu esqueci, agora você imagina falar mais ou menos 50 minutos sozinho no palco. Vocês acham que é fácil ou não, pessoal? Vocês acham que é fácil? Se eu esqueci de falar, eu sou o milho, bem verde e dourado, assim que apareço já sou procurado. Agora você imagina eu falar 50 minutos seguidos, né? Ai, que coisa boa, né? Mas agora vocês imaginam, pessoal, mas por quê? Eu só olhei o quê? O fracasso, mas dentro de mim uma voz vinha e falava assim, você é capaz. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Primeira coisa, se conheça. Conheça o potencial que Deus colocou dentro do seu coração. Sabe, olha para aquilo que Deus... Então, primeira coisa, conheça a si mesmo mais do que os outros. Sabe aquela coisa que você olha e fala assim, eu sei que eu sou capaz de fazer isso. Aquilo que Deus me chamou para fazer. E uma das coisas, quando você se conhece, você faz com o quê? Com excelência. Então, quando você olha, né, eu gosto muito de Davi, coloca aí para mim o Salmo 40, verso 7. Olha só o que Davi falava. Vamos ver Davi, o que Davi fala. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro. Não, verso 40, verso 17, desculpa, é 17. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não me detenhas, ó Deus meu. Sabe o que Davi fala? Fala assim, olha, eu não sou capaz, eu não consigo, mas Deus está comigo.
Agora, não vai dar tempo de nós lermos, mas quando você vai em 1 Samuel, capítulo 17, Davi olha o gigante Golias e fala assim: assim como eu fui contra o leão e o urso, eu vou contra esse incircunciso. Então Davi, ele sabia das suas fragilidades, mas Davi também sabia das suas qualidades. Aqui Davi está falando assim, ó, eu sou frágil, eu sou um necessitado, eu não sou capaz, mas Davi também sabia das qualidades. Davi olhava para aquele gigante e falava: gigante, eu vou te matar, nem que seja engasgado com a minha orelha, mas eu vou te matar. Queridos, Davi olhava e falava assim: vou partir para cima, eu não sou capaz, mas eu sei no Deus em quem eu tenho crido, amém? Pessoal, então a primeira pessoa que tem que conhecer você é você mesmo. Você olhar no espelho e falar: olha, isso aqui eu sou capaz. E quando você olha também as suas fragilidades, e você sabe pedir ajuda. Quantas vezes aqui o Bruninho pode falar, eu ligo para o Bruninho e falo assim: Bruninho, você me ajuda nisso ou não? Fala ou não falo, Bruno? Eu ligo para o Bruno e falo assim: Bruno, você pode me ajudar? Bruno, como que é isso aqui? Por quê? Porque eu sei o que eu sou capaz, e eu sei das minhas fragilidades. Tem hora que eu não vou conseguir. Tem coisas que você é capaz de fazer, mas tem coisas que você vai precisar de ajuda. Você vai falar assim: olha, eu não sou capaz, mas eu vou fazer conforme a minha força, e eu vou fazer com o quê? Com excelência. Qual que é a excelência que você tem? Às vezes eu brinco aqui muito com a Cíntia, falo assim: Cíntia, eu não canto, eu vou só no carão, eu vou só no carão, eu vou só no carisma. Vocês cantam que eu vou no carisma, pode ir. Assim, fala ou não falo, Cíntia? Fala assim: manda brasa aí que eu vou só no carisma, só no carão, pode deixar que no carão eu vou. Então assim, no carão você consegue? Eu falei: consigo, pode deixar, né? Assim, no carisma, vamos embora, né? Você vai só no carão, vamos embora, né? Tal. E aí, cada um o quê? Cada um seu quadrado, ou não? Esses dias o pessoal me ligou, né? Nós tivemos aí com as crianças, nós estávamos lá no trenzinho e tal, e a namorada do Wesley olhou para mim e falou assim: pastor, eu fiquei cansado só de te ver dentro daquele trenzinho. Pessoal, não chegou uma criança em pé, de tão cansada que elas ficaram dentro daquele trenzinho. Mas em compensação, a semana inteira, né, Bruna? Você olhava para mim, eu estava assim, ó. A voz, e eu gritava, né? Eu não sei quem estava aí no trenzinho, deixa eu ver, quem estava no trenzinho? E eu gritava assim para o motorista: buzina não é o quê? Então mete o dedo na buzina. Acho que o motorista deve estar guardando isso aí na mente dele até agora. Que eu gritava assim, ó: buzina não é Pix. Então, mete o dedo na buzina, né? E o motorista, tadinho, quanto mais ele buzinava, mais eu pedia para ele buzinar. Eu acho que o povo dessa cidade ficou louco. A hora que chegou aqui na porta, falou assim: pastor, pelo amor de Deus, não pede mais para me buzinar esse trenzinho, não. Esse dia eu encontrei com ele e falou assim: toda vez que eu buzino esse trenzinho, eu lembro de você gritando que buzina não é o quê? Não é Pix. Então, primeira coisa que eu vejo, né? Reconheça as suas qualidades, mas também sabe, né, dos seus defeitos. Você conhece sua fortaleza, você crê na sua fé. Segunda coisa que eu coloquei, coloca o segundo, fazendo um favor. Faça com que o bem sempre prevaleça sobre o mal. Às vezes nós queremos pagar com a mesma moeda. Pessoal, não perca a sua essência. Não perca a sua essência. A Bíblia fala: tudo que tiver à mão para fazer, faça com excelência. E nós temos a tendência, né? É sempre querer revidar. Coloca para mim Romanos 7,10. Vamos lá. Faça o bem, prevaleça, né? E no mandamento que me fora para a vida, verifique que este mesmo se me torne para a morte. Olha só, o mandamento que vem para a minha vida. Qual que é o mandamento que vem para a sua vida? Faça o bem.
Olha aqui para mim, aconteceu um episódio comigo que eu nunca mais esqueci. A pessoa que pregou o evangelho para mim, a pessoa que pregou o evangelho quando eu vim para a igreja e tal, passado uns 4, 5 meses, essa pessoa, ela desviou, saiu da igreja, e depois ela tentou de tudo quanto é forma me tirar também, falou, não, nós não vamos ficar mais nessa igreja, você vai sair. Eu falei, não vou sair não, vai sair você, eu não. E eu não vou entrar muito em detalhe. Depois, passado uns 5, 6 anos, essa pessoa, eu fiquei sabendo, ela morava em outra cidade, estava passando por dificuldade, e ela precisava vir para Araguari, mas não tinha como vir, porque ela não tinha condição, porque ela é parente de um parente meu, eu fiquei sabendo. Sabe o que eu fiz, pessoal? Entrei no carro, fui lá na cidade que ela morava, que ela mora, ela ainda mora lá, bati na porta, falei assim, olha, fiquei sabendo que você tem que ir para Araguari para cuidar da sua filha, eu vim cá te buscar. Ela falou, não, mas eu não tenho condição. Eu falei, não é questão de condição, é questão de gratidão. Sabe, um coração de gratidão. Independente do que aconteceu, a gratidão, ela sempre continua. A gratidão, pessoal, é a memória da alma. Você tem um coração grato? Você tem um coração grato? Independente do que aconteceu, você tem um coração grato pelas pessoas. A hora que nós estávamos aqui cantando hoje, né? E eu estava lembrando aqui de algumas coisas. Essa canção, eu só vejo o Bruno cantar, eu ainda não ouvi ela, que fala que o amor do Senhor queimou todos os outros amores, né? E eu pensando que às vezes nós temos que agir de alguma forma, e por dívida de gratidão, Deus colocou no meu coração tomar algumas atitudes, por gratidão, pessoal. Sabe o que é dívida de gratidão? Um dia eu estava conversando com a Bruna, eu falei isso, não foi, Bruna? Eu estou devendo, né, na fé, no amor, 3 pessoas, não foi, Bruna? Eu falei assim, Bruna, nós vamos fazer algo, eu estou devendo, eu tenho uma dívida de gratidão por essas pessoas. E em determinado momento eu devia ter tomado uma atitude, mas eu não tomei. Mas agora eu preciso tomar essa atitude. Ah, para reparar? Não, porque o meu coração queima de gratidão em determinado momento da vida. Sabe o que é dívida de gratidão? Uma delas, pessoal, eu não tenho problema de falar, é o Tafarel. Na hora que eu estava aqui lembrando o Tafarel. Falei assim, gente, eu preciso ir lá na casa dele. Porque em determinado momento, se ele vai aceitar ou não, mas eu preciso ir lá na casa dele. Porque num determinado momento da minha vida, ele pediu dispensa do trabalho, ele fez tal, e ele chegou lá e falou assim, eu tinha vindo aqui porque eu amo a sua vida, eu não vou entrar em detalhes, qual situação. Um é o Tafarel, eu preciso ir lá porque eu tenho uma dívida de gratidão com ele. Se ele vai aceitar ou não, mas eu preciso ir lá. Sabe que hora que Deus colocou no meu coração, pessoal? A hora que nós estávamos aqui adorando a Deus. A hora que nós estávamos aqui cantando. A hora que eu fechei o olho, Deus falou assim, faz isso. Chama dívida de gratidão. Você tem alguma dívida de gratidão com alguém? Não sei, eu tenho certeza, muitas pessoas estão me olhando. Eu sei que você tem. Procura essa pessoa essa semana, ou em determinado momento. Agradeça, dá um abraço, sei lá o que você faz. Não estou aqui para te dar uma receitinha de bolo, mas é dívida de gratidão, pessoal. Sabe o que é dívida de gratidão? Né? Isso chama dívida de gratidão. Pessoas que abençoaram a sua vida e continuam abençoando. São chaves que destranca destinos. Sabia disso? Que uma das chaves que destranca o destino é a gratidão. Se você quer destravar o seu destino, tenha essa gratidão no coração. Então outra coisa, né? Prevaleça sempre o bem, haja, porque às vezes a gente fala assim, não, eu cansei de fazer o bem e tal. Cansa não, pessoal, cansa não. Você fala, mas eu fiz, eu estou frustrado. Você vai ficar frustrado durante todo o dia, pessoal. Você vai ficar frustrado. Pode ter certeza que você vai ficar frustrado.
mas continua fazendo o quê? Bem, só contar um episódio para vocês aqui, talvez é trágico, mas a minha mãe, né, hoje eu não tenho problema de falar, ela deu muito trabalho, a minha mãe deu muito trabalho, e já no final da vida, né, tal, eu lembro que, em determinado momento, nós tivemos que tirar ela da casa que ela estava, e a casa estava assim, muito difícil de morar naquele lugar, as paredes, tal, os móveis, não tinha piso, nós chegamos lá e falei assim, ó, não tem jeito de viver nessa casa. O que nós fizemos, né? O que eu fiz? Coloquei piso na casa, nós pintamos a casa, compramos móveis novos, jogou aquilo tudo fora, colocou tapete e tal. A hora que ela entrou na casa, sabe o que ela falou, minha irmã? Você me roubou todos os meus móveis. Eu vou chamar a polícia para você. Pessoal, eu tinha colocado piso na casa, tinha pintado a casa, tinha comprado armário, tinha comprado geladeira, comprado armário, trocado os guarda-roupa e tal, né? Aí eu fiquei olhando e falei assim, será que eu estou doido ou meu cabelo está balançando? Aí você fala, e aí, o que você fez? Continuou cuidando e fazendo até o fim. Amém, pessoal? Até o fim, né? Aí minha irmã me deu uma olhada, eu olhei para ela e falei assim, não esquenta não, né? Nós não vamos perder o quê? A nossa essência. Vamos lá, coloca o próximo. Lu, me ajuda aqui, fazendo um favor. Faça com que seu sonho seja maior do que as suas frustrações. Sonhos, pessoal, seus sonhos. Às vezes nós ficamos presos nas frustrações da vida. E quando a gente fala de sonho, quem que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça da Bíblia? Quem, gente? José. José, ele era movido o quê? Pelos sonhos. Então José, ele era movido pelos sonhos. E no final da vida de José, Deus deu 2 filhos para José, Efraim e Manassés. Efraim significa, Deus me fez prosperar. E Manassés significa, Deus curou a minha dor. Mas por quê? Porque ele falou assim, olha, eu nunca fiquei preso, né, naquilo que as pessoas falavam, porque os meus sonhos sempre foram maiores. Então ele disse, Deus me fez esquecer. Só fazer uma pergunta aqui. Quando você lê Gênesis capítulo 39, até o verso 50, até o capítulo 50, quantas vezes José chorou? Quantas vezes José chorou? Está relatado lá na Bíblia. Está relatado na Bíblia, pessoal. Quantas vezes José chorou, gente? Hã? Ai, pastor, várias. Ajudou bastante, né, Dudu? Várias. Vamos lá, gente. Quantas vezes José chorou? Hã? José chorou por 7 vezes. Está relatado 7 vezes que José chorou. E a pior vez que José chorou foi quando ele encontrou com os irmãos dele. A Bíblia fala assim que José gritava no palácio. Mas o pior foi quando José encontrou com os irmãos dele e falou assim, eu sou José. E eles falaram assim, agora José vai matar. E José fala, não, não. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bênção. Eles se reuniram e falaram assim, agora nosso irmão vai nos matar. Porque eles tinham uma visão errada de José. Achava que José iria vingar. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Que as pessoas não nos conhecem de verdade. As pessoas nos julgam conforme aquilo que elas iriam fazer conosco. E elas pensam, se fosse eu, no lugar dela, eu ia fazer assim. Elas também acham que você vai agir dessa forma. E quando você olha, não é dessa forma. E José fala assim, o mal que intentaram contra mim, Deus reverteu em bênção, amém? Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Só fazer uma pergunta, alguém já ficou frustrado alguma vez na vida? Queridos, eu já fiquei frustrado, várias vezes. E a pior frustração que eu já tive foi comigo mesmo. Eu falei, Deus, por que eu tomei essa atitude? Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Mas nunca perca os seus sonhos, nunca pare de lutar. Nunca cale a sua voz profética. Sabe, talvez até agora você teve algumas frustrações.
Mas saiba que os sonhos têm que ser maior do que as frustrações da sua vida. Tantas coisas eu queria ter feito de uma forma diferente. Eu já falei para Deus, Deus, eu queria ter feito de uma forma diferente. Mas infelizmente, não aconteceu desse jeito. Não deixa, faça com que os seus sonhos sejam maior do que suas frustrações. Hoje eu vejo uma geração frustrada. Uma geração, talvez você não está no lugar dos seus sonhos, mas faça desse lugar o mais próximo dos seus sonhos. José, ele ainda não estava lá no Egito, lá no trono, mas todo lugar que José estava, ele fazia com que aquele lugar se aproximasse dos sonhos dele. Talvez você não está na casa dos sonhos, mas faça da sua casa o mais próximo do seu sonho. Talvez você não está no emprego dos sonhos, mas faça daquele lugar, seja a pessoa transformadora de ambientes. O ambiente não tem que fazer você, mas você tem que transformar o ambiente. Até hoje eu não entendi, né? Até eu falo muito para a Bruna, às vezes eu chego num lugar e de repente aquela pessoa que está naquele lugar, talvez no supermercado, num lugar, a pessoa conta a vida inteirinha para mim, né, Bruna? Esse dia nós estávamos indo para Caldas, nós paramos em Corumbaíba, a Bruna falou assim, amor, você demorou. Eu falei assim, não, é porque a senhora estava contando que a mãe dela mora ali no bairro Paineiros, eu descobri que é na esquina da nossa casa, tal, hoje ela está morando na praça, tal, ali na rua. Ela falou assim, mas como assim, ué? Prazo de minuto. Sabe, querido, seja uma pessoa que transforma o quê? O ambiente. Às vezes nós temos medo. Quem aqui já teve muito medo ou não? Medo? Esses dias aconteceu algo muito interessante. Olha aqui para mim, vou contar, pode? Pô, depois nós briga. Esses dias, pessoal, eu estava sonhando. Olha aqui para mim, isso aqui. Estava sonhando, e minha tia conversou comigo no sonho. E minha tia falou assim, sabe a Ana Vitória? Eu falei, sei, ela perdeu o pai. Eu falei, sei e tal. Mas isso tudo no sonho, pessoal, é no sonho. E ela falou assim, você sabia que o pai dela aparece dentro do banheiro? E no sonho eu falei assim para ela assim, não, mas isso não acontece, porque isso não é bíblico. No sonho, pessoal, tudo isso é sonho. Eu falei, não, isso não é de Deus não, está amarrado em nome de Jesus tal. Bom, acordei. Aí lá em casa nós temos o hábito de levantar sem acender as luzes, para não acordar um ao outro. Então a gente vai até na cozinha, tal, bebe água, tudo com a luz apagada. E a hora que eu falei isso no sonho, eu falei, não, isso não existe, eu levantei e fui até o banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, pessoal, eu só escutei assim, amor, eu não tinha visto que a Bruna tinha levantado e estava no banheiro, gente, com a luz apagada. Falei, pronto, é a loira do banheiro. Vocês não têm ideia não, não é mais ou menos assim. Eu gritei tanto, mas tanto. Ela falou assim, o que foi, amor? Eu fui beber água, que eu perdi o fôlego, pessoal. Eu perdi o fôlego. Agora você imagina, você tem um sonho desse, né? E a hora que eu abri a porta do banheiro, depois eu fui contar para ela, ela falou assim, se fosse eu tinha feito ali mesmo, nem no banheiro eu tinha entrado. Na hora que eu abri a porta do banheiro, né, tudo escuro, ela falou assim, amor. Pessoal, só de lembrar meu coração começa a palpitar. Mas não é porque assim, você fala, você tem medo? Não tem medo. Eu falo que é a circunstância. Eu fui beber água, a água não descia, deu um nó aqui na garganta, porque eu tinha gritado, né, Bruna? Eu gritei, vocês não estão entendendo, eu gritei. Quando eu cheguei lá, eu estava bebendo água, eu estava assim, ó. Ela falou assim para mim, o que foi? Eu disse, nada não. Eu fui contar no outro dia. Então, segunda coisa, pessoal, não deixe com que os seus sonhos sejam menores do que as frustrações, que seja maior. O próximo, faça com que o coração generoso seja a sua marca, porque uma das chaves que abre destino é a generosidade.
A Bíblia diz assim: é melhor dar do que receber. Olha só, há pouco tempo nós tivemos aí o nosso presidente, que ele recebeu uns presentes, o nosso ex-presidente recebeu alguns presentes, e aí descobri, você sabia que o presidente não pode ganhar presente de outra nação? Você sabia disso? Quem sabia? Você sabia disso? Por quê? Você sabe por quê ou não? Quem sabe? Vamos lá, agora eu quero saber quem sabe por quê. Porque pode ser que ele venda o país para outra nação. Por isso, enquanto ele for presidente, ele não pode receber presentes de outra nação. Eu falei, uau! Porque aquele que recebe se torna o quê? Prisioneiro do outro. Eu falei, uau! Agora esses dias eu não sei, né? Parece que um político aí apareceu com uma jaca. Não apareceu com uma jaca? Apareceu? Quem viu essa explicação? Que ele falou que a jaca não é jabuticaba, não é? Eu falei, gente, mas quem confunde uma jaca com a jabuticaba? Mas eu acho que tem que explicar para o eleitorado dele, tem que explicar. Aí, pessoal, o que acontece? Vamos voltar para cá. E eu não quero entrar em polêmica não, vamos lá, né? Aí depois eu fiquei pensando, Cíntia, né? O eleitorado dele tem que explicar, não tem? Porque votou nele. Que eles devem confundir jaca com jabuticaba mesmo. Por isso que ele explicou. Mas vamos lá, eu não vou entrar em polêmica não, porque senão a live cai. Vamos lá, vamos continuar aí para mim, fazendo favor. Tem muita gente achando que jaca é jabuticaba. Coloca o próximo para mim. Faça com que o seu futuro seja melhor do que o quê? Do que o seu passado. O seu futuro tem que ser melhor do que seu passado. Amanhã tem que ser melhor do que hoje, amém? A sua família, sabe, seja o agente transformador da sua casa, da sua família. E para nós terminarmos, coloca o próximo. O pessoal do louvor pode subir. Faça com que sua fé vença a incredulidade. Amém? Amém, pessoal? Eu tenho certeza que eu estou falando para uma geração que sabe que jabuticaba é jabuticaba e jaca é jaca. Amém? Amém, pessoal? Amém ou não? Deixa eu só falar algo para vocês, pessoal. Seja uma geração que tenha fé. Feche seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos agora. Se coloque sobre os seus pés, vamos orar. Colocar o nosso coração diante do Senhor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. Aleluia! Te louvamos, Senhor, te damos graça. Te louvamos, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Dei tantas voltas e não. Aleluia! Os muros não vieram ao chão. Mas o meu Deus jamais falhou. Glória a Deus, glória a Deus. A guerra vencida está. Espero a mudança chegar. Pois o meu Você pode pôr sua mão sobre o seu coração, queridos. E jamais falhará, jamais falhará. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é meu Deus jamais falhou. Te louvamos, Senhor, te louvamos nessa noite. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim
pode levantar tuas mãos aos céus comigo? A tua Promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. a tua Promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Você pode dizer ao Senhor: eu creio que meu Deus fará outra vez. já vi Mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te damos graça. As pessoas que estão em casa, o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo. Sabemos que nós podemos ter uma vida melhor na presença do Senhor. O Senhor abençoe cada pessoa que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Olha aqui para mim só um minutinho. Se você for participar na quinta-feira, né, Cíntia? Olha a Cíntia. Então vai ser a minha célula, a célula da Cíntia e a célula do Hugo. Mas aí, se for alguém de outra célula, pode nos procurar, só para a gente ter uma noção de quantas pessoas vai estar lá na Casa da Cultura, tá bom? O Senhor te abençoe.